Beleza? Então vamos lá. Então vamos começar o nosso estudo da condição de existência de triângulos. Gente, o próprio nome já diz, para você construir um triângulo, existem algumas condições. Não adianta você pegar qualquer três segmentos que a gente vai conseguir necessariamente fazer um triângulo. Exemplo, peguei esse segmentozinho aqui, aí vou pegar esse segmento agora grandão e vou botar esse pequenininho aqui. Gente, se a gente juntar esses três segmentos, a gente não vai conseguir formar triângulo. Existem uns valores máximos e mínimos, tá, das medidas de cada um desses lados para a gente poder construir o triângulo. E isso é a condição de existência. Um dos conceitos matemáticos que eu acho mais interessante em relação à prova. Por quê? Quando o aluno sabe esse conceito, consegue fazer bem a questão. Quando o aluno não sabe esse conceito, não consegue fazer a questão. Tá? Tem várias questões matemáticas em que você, mesmo sem dominar muito aquele conceito, você pode usar alguns outros artifícios matemáticos para chegar no desenvolvimento. Condição de existência é muito difícil, tá? Se você não entender essa lógica, tá? Se você não souber o conceito, saber o conceito e entender a lógica. Porque saber o conceito pode ser decorado. Agora, entender a lógica, ninguém vai ficar refém de ficar decorando, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou simplesmente traçar um triângulo qualquer, tá? Um triângulo escaleno. O que é triângulo escaleno, gente? Vamos se acostumar com esses termos técnicos, hein? Que aparecem muito nas questões, nas provas, enfim. Triângulo escaleno é aquele triângulo que tem os três lados diferentes, tá bom? Quando os três lados são iguais, a gente chama de equilátero. E quando tem dois lados iguais e um diferente, nós chamamos de triângulo o quê, gente? Isósceles, tá bom? Então eu peguei um triângulo aqui qualquer, escaleno. Vou dizer que isso aqui é o lado A, isso aqui é o lado B e esse aqui é o lado C. Beleza até aí? Tranquilos? Condição de existência. Primeiro eu vou colocar a condição de existência e depois eu vou explicar, tá? A condição de existência diz o seguinte, ó. Todo lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois. Vamos mirar no lado A. Vamos considerar... Pensa no lado A. Os dois vizinhos são esses, né? Então todo lado tem que ser maior que a diferença dos seus dois vizinhos. Eu estou colocando dentro de módulo porque aí você não tem que se preocupar de fazer a subtração do maior com o menor, tá bom? Pode fazer qualquer ordem, você joga dentro de módulo. Então vamos lá, todo lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois e tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então a condição de existência, eu vou justificar isso, tá? Eu vou explicar isso. Mas matematicamente, basicamente, se você é um lado de um triângulo, você tem que ser maior que a diferença dos seus vizinhos e tem que ser menor que a soma dos seus vizinhos. Tudo bem? Até aí, tranquilos? Bem, vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Por exemplo, deixa eu justificar por partes, né? A gente tem uma inequação aqui simultânea. Então, primeiro eu vou fazer a justificativa dessa primeira parte da inequação, que diz o seguinte: por que todo lado tem que ser maior que a diferença? Eu vou retratar a diferença desses dois lados visualmente. Para isso, eu vou fazer um artifício bem simples. Eu vou colocar eles dois emparelhados, por exemplo, na vertical. Esse aqui vai ser o nosso segmento B. Vou colocar o B aqui. Eu vou até mudar a cor, hein? Já que eu estou botando... Deixa eu botar esse segmento C de... até com sonoplastia, ó. O segmento C vai ser azul, então eu vou botar ele aqui do lado. Vocês percebem, né, claramente na figura que esse segmento C ele é menor do que o segmento B. E eu vou botar ele bem próximo do B, para vocês enxergarem a diferença. Estão enxergando a diferença aqui? Esse segmentozinho é a diferença do B e o C, tá bom? E olha só, eu vou fazer uma coisa legal também, ó, e eu vou mudar a cor também dessa base, ó. Essa base aqui, eu vou simplesmente, ó, deixa eu botar ela, ficou ruim, hein? Vou melhorar essa base aqui. Tudo com barulho hoje. Essa base A, que eu já mudei a cor, a matemática diz que para você construir essa base A,
Você já tem dois segmentos, esse e esse, né? Para você gerar o terceiro segmento, ele tem que ser maior que a diferença. Vamos desafiar a matemática? Vamos tentar fazer ela ser menor que a diferença? Se a diferença é desse tamanho, vamos supor que a gente tentasse criar um segmento A desse tamanhozinho aqui, tá bom? Com esse tamanhozinho a gente conseguiria construir um triângulo, gente? Vocês vão perceber que com essas três varetas aqui, né? A vermelha, a azul e a preta, a gente não consegue formar triângulo. Se você juntar essa ponta aqui, na hora que você abrir para tentar encaixar o outro, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. Tenta botar bem estreitinho, né? Ó, você vai perceber que você não consegue alcançar esse segmento A. Esse segmento A é muito pequenininho para conseguir fechar um triângulo. Mesmo que você coloque do mesmo tamanho que a diferença, você não vai conseguir. Agora, galera, se você aumentar, se esse lado A for maior que a diferença, que é exatamente o que a condição de existência diz, então se você simplesmente botar maior que a diferença, opa, aqui tu já vai começar a fechar triângulo. Entendeu? Então, a primeira parte diz exatamente isso, não é à toa. Por que todo lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois? Para você começar a fechar triângulo aqui. Se for um valor muito pequenininho, você não consegue fechar esse triângulo. Tudo bem? Essa é a primeira parte da condição de existência. Agora vamos tentar entender essa outra segunda parte. Por que todo lado tem que ser menor que a soma? Para isso, eu vou fazer um recurso aqui também muito parecido. Só que para vocês enxergarem a soma, para enxergar a diferença, eu botei os dois na vertical. Para enxergar a soma, eu vou colocar os dois na horizontal. Então, olha aqui. Eu vou pegar esse segmento B e vou colocar ele aqui. Tá bom? Então, o segmento B está aqui. E o segmento C, eu vou colocar praticamente ele do lado, também mantendo a horizontal aqui. Ó. Terminou o B, agora começa o C. Ó. Ele vai um pouco menor, né? Aqui é o C. E aqui é o B. Galera, vamos lá, a gente já tem dois segmentos. Aí vamos lá, a gente quer construir um triângulo, a gente precisa de um terceiro segmento, que vai ser esse segmento A, que está em vermelho. A matemática diz que esse segmento tem que ser menor que a soma. Vamos desafiar a matemática? Se a gente simplesmente falasse assim, não, vamos tentar fazer esse segmento ser maior. Galera, tá torto, tem problema. Mas olha aqui, deixa eu melhorar só um pouquinho. Se a gente simplesmente pegar esse segmento e tentar colocar ele maior que a soma, a gente não vai conseguir fechar isso. A gente não vai conseguir fechar um triângulo. Por que a gente não vai conseguir fechar, gente? Porque isso aqui, por exemplo, vai ser a base, né? Isso aqui vai ser mais ou menos a base do triângulo. Ó. Aí você vai pegar esse segmento aqui, B, vai jogar essa ponta para cá, vai tentar fazer isso. Aí tira ele daqui. Aí você vai pegar o C, né? Vai tirar, vai botar essa ponta aqui, e aí você vai tentar fazer isso. Tu vai conseguir fechar esse triângulo? Não, porque essa base está muito grande. Agora, é aquela história, se você diminuir, botar ele menor que a soma, aí você vai diminuir, vai estar menor que a soma, e você consegue tranquilamente colocar o teu segmento B aqui, vai ter o C aqui, aqui vai ter o A, e a gente consegue fechar. Deu para entender essa ideia, gente? Então, se ele for muito grande, a gente não consegue fechar o telhado, né? Por isso que ele tem que ser menor que a soma. E se ele for muito pequeno, você não vai conseguir alcançar essa diferença e você não consegue formar o início do triângulo. Essa é a ideia de condições de existência. Isso é muito interessante, tá? E é bem específico, é um conceito bem específico. De cara, eu vou fazer uma questão, tá? Que já caiu no vestibular, para a gente exercitar exatamente a ideia. Vou deixar aqui a condição de existência, tá? E vamos botar aqui como exemplo. Vou fazer um exercíciozinho aqui. Então imagina que a gente tem um triângulo e essa questão ela vai ter que ser necessariamente múltipla escolha, tá? Vocês já vão entender por quê. Vamos botar um ponto aqui interno e vou chamar esse ponto de ponto P e aí nós vamos ligar os vértices esse ponto P, tá bom? Então vamos pegar esse ponto P, vamos ligar os vértices, estou reforçando que esse aqui é o ponto P, e vamos atribuir valores numéricos para esses lados do triângulo. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de 10, vamos chamar isso aqui de 8,
e vamos chamar isso aqui de meia dúzia. Tudo bem? Beleza? Show! A pergunta é o seguinte, qual vai ser a possível soma da distância do ponto P aos vértices? Tranquilo? Qual é o valor da possível soma que a gente tem que ter da distância do ponto P aos vértices? Ou seja, basicamente o problema quer saber qual é o possível valor numérico para a soma desses três segmentos vermelhos que estão aqui, tá bom? Vou botar aqui opções de múltipla escolha. Ó, A, B, C, D. Vou botar modelo UERJ, por exemplo. Né? 4 opções de múltipla escolha. Vamos colocar aqui, ó, 9. Tá? A soma disso aqui, dessa 9. 10. Tá? 12. E 13. Beleza? Qual é o único valor, qual é a única resposta aqui que poderia ser a soma das distâncias do ponto P aos vértices, tá bom? Percebam vocês, quando a gente pega esse ponto P e liga aos vértices, a gente vai ter, na verdade, 3 triângulos, correto? 3 triângulos. Esse triângulo aqui de base 10, esse triângulo aqui de base 8, esse triângulo aqui de base 6. Vamos fazer a condição de existência. Bem, se o problema está querendo a soma desses 3 segmentos que estão empontilhados, eu vou chamar ele de x, de y e de z. Vou botar essas variáveis. E aí vamos fazer 3 condições de existência. Então vamos lá, gente. Basicamente, a gente tem que dizer o seguinte, ó. Todo lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. A gente vai usar essa parte aqui da condição de existência para resolver essa questão, tá? Então todo lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Vamos escrever isso? O 10 tem que ser menor que a soma de x mais y. Tudo bem? Vem para cá agora. Todo lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então a gente vai colocar que 8 tem que ser menor que a soma de y mais z. Beleza? E usando a condição de existência, todo lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. A gente vai botar o quê? 6 tem que ser menor que x mais z. Galera, sem se assustar, hein? A gente caiu, na verdade, num sistema de inequações. Pô, Zé, meu irmão, que estava ruim ficou horroroso. Não. Porque a gente vai juntar isso numa equação só, vamos somar essas inequações, vamos transformar isso numa inequação só, e aí a gente vai conseguir concluir a questão. Somar tudo que está na esquerda aqui, ó. Já vou botar o resultado aqui direto, ó. Somando tudo que está na esquerda aqui, a gente vai obter 24. Tudo bem? Mas, quando a gente somar todos esses termos aqui, o x vai aparecer 2 vezes, o y vai aparecer 2 vezes. Eu não sei porque que eu me espremi tanto aqui, né? Vamos lá. Dá mais um espacinho aqui. Então vai ficar 24, que é a soma daqui, é menor que 2x mais 2y mais 2z. Simples assim, tá bom? Somei na esquerda dá 24, mantive o sinal da desigualdade e somei todos esses termos aqui, ó, 2x, 2y e 2z. Compactamos. 3 inequações virou uma. Vamos dividir tudo por 2? Quando a gente dividir tudo por 2, vai ficar o quê, galera? Divide por 2 vai dar 12, dividiu por 2, dividiu por 2 e dividiu por 2. Pô, chegamos à resposta do problema. Gente, o x, o y e o z são exatamente a distância do ponto P aos vértices, né? Ele quer exatamente o único valor que essa soma pode assumir. Em nenhum momento a gente está com a esperança que a gente vai descobrir os valores de x, y e z. A gente só precisa saber o valor da soma, da possível soma. E qual a única resposta aqui em que a soma desses segmentos dá um valor maior que 12? Ó? Resposta certa, letra D de dado. Beleza? Resolvemos essa difícil questão por condição de existência. Sem esse conceito fica muito difícil de conseguir resolver esse tipo